biológicos. Ela tinha um filho adotado, que era o Moacir, que era um pouco mais velho que Chico, e ela era uma mulher que era severa, uma mulher severa que não entendia, ela não entendia a mediunidade do Chico. Gente, imagina se hoje as pessoas não entendem ainda a mediunidade, com tudo o que tem, que o Chico próprio escreveu, com tudo que se é divulgado. Imagine em 1915, em Pedro Leopoldo, numa cidade super católica. Então a dona Cidália, ela batia bastante no Chico. Era vara de marmelo. Lembra? Quem lembra de vara de marmelo? A senhora lembra da vara de marmelo? Porque toda vez que Chico falava que via alguma coisa, que escutava, ele, uma criança de 4 anos, 5 anos, ele não sabia o que estava acontecendo. Mas ele acontecia, ele falava. E coisa do diabo. Era coisa do diabo. Da marmela. E dessa forma, o padre também, na sua, tentando entender para ele via aquelas coisas acontecendo e fazia Chico rezar 1000 Ave Marias, 1000 Pai Nossos, e dizem que os espíritos zombeteiros para perturbar Chico, na hora que ele estava contando, eles iam e Chico tinha que recomeçar tudo de novo. E ele na procissão faziam ele carregar a pedra na cabeça. Então Chico passou por muitos. Até a dona Cidália, ela tinha uma ferida que depois até virou hérnia. Ela enfiou um garfo na barriguinha dele. E ela, gente, era medo. Essa mulher não podia ser uma mulher má, porque uma pessoa má não tem filhos adotivos, não recebe em sua casa. Ela era ignorante e tinha medo do que desconhecia. Hoje nós não temos medo do desconhecido. Nós seguramos o tchan, como diz no popular, né? Não fazemos certas coisas, mas essa senhora, ela fazia o que ela sabia, ela tinha medo. E vamos lembrar que essa própria da igreja era sofrer para purificar. Então, e nesse dia, estava doendo muito essa ferida, Chico já não aguentava mais, ele corre para trás da casa e ali chorando, a mãe aparece. E quando a mãe aparece, ela fala, olha, não, fique calmo. E no meio disso, uma benzedeira, o menino Moacir ficou com uma ferida no joelho, e foi uma benzedeira lá na casa, porque as benzedeiras, né, eram sempre muito populares, para cuidar de tudo. E as benzedeiras, elas são médiums de cura, trabalham com cura, e tem as benzedeiras com várias especialidades, né, tem gente que tem. E essa benzedeira disse que para sarar aquela ferida do joelho do Moacir, do filho mais velho da dona Cidália, uma criança tinha que lambê-la por várias semanas. Aí a dona Cidália vira e fala, o Chico serve? Não serve. Então o Chico também, nesse momento, ele se desespera. E corre lá para trás e chama a mãezinha aparece e fala assim, olha, faz o que ela está falando, porque se você fizer o que ela está falando, vai sarar a ferida, porque nós vamos cuidar da ferida. Deixa conosco, nós espíritos nós vamos cuidar dessa ferida. Depois que essa ferida ficar boa, ela vai ficar feliz com você e vai te dar um sossego. Porque eles precisavam cuidar da saúde do Chico. Porque lembram-se que as mãozinhas de Chico eram preciosas para os espíritos, o bracinho. Então, depois disso, a dona Cidália se acalmou, porque ficou feliz com o que tinha acontecido. Para a felicidade de Chico, e a mãe de Chico havia prometido que viria um anjo para ajudá-lo, o pai, João Cândido Xavier, se casa novamente com, agora, uma mulher muito melhor de tratamento, né? Uma pessoa muito mais receptiva, e ela... Gente, eu errei. Dona Rita era o nome da madrinha, Dona Cidália. Essa é a nova. Vocês me perdoem, agora eu errei a Dona Cidália. Eu errei. Dona Rita era a madrinha do garfo e da ferida.
a nova esposa é a dona Cidália, perdão. E a dona Cidália, ela disse que casaria com o pai de Chico com uma condição: se ele fosse e recolhesse todos os filhos para que eles vivessem embaixo do mesmo teto. Agora, que espírito faz isso? Um espírito bom. E quando o Chico conhece a dona Cidália, ele pergunta a ela pergunta para ele: você sabe quem eu sou? O Chico fala: você a senhora é o anjo que minha mãe disse que viria. E a dona Cidália, ela não entendia como os outros a mediunidade, só que ela amparava o Chico de outra forma. E ela dizia para ele: filho, não fala nada, fala pouco, não fala. Porque como o Chico era falador, ele saía contando. Então, imagina. Então todo mundo que escutava as histórias do Chico, aí já ia, um julgamento. E eles tiveram mais 6 filhos. Gente, eles tiveram mais 6 filhos. É toda a turma. Olha o Chico ali de gravatinha borboleta, vocês estão vendo? Hã? Aqui, ó. Aqui do lado da Cidália de gravatinha borboleta. E uma coisa que aconteceu com o Chico, vocês sabem, o padre é que... Porque o pai de Chico já estava prestes a colocá-lo na época chamava manicômio, né? Ou num lugar desses, para pessoas com problema. Mas o padre falou assim: não põe ele num lugar desse não, põe ele para trabalhar, que trabalho resolve tudo. E Chico foi cedinho trabalhar na fábrica de algodão de tecido. Foi quando ele começou a ter o problema que ele tinha nos pulmões. Chico teve 3 grandes problemas de saúde: os pulmões, os olhos, e depois teve problema de angina. Né? Às vezes a gente reclama que não pode trabalhar, que não pode fazer as coisas, porque está com vazia. Choveu, a gente não pode. Aí, como o Chico conheceu o Espiritismo? Porque até aí nós vamos lembrar que Chico era católico, ele só conhecia o catolicismo. Mas a irmã de Chico, ela ficou doente. A Maria da Conceição, ela fica doente, meio enlouquecida, se jogava, não falava coisa com coisa. E no desespero, eles ouviram falar de um casal que sabia desse tal de Espiritismo. E esse casal, eles chamaram para uma reunião, e que seria uma reunião de desobsessão, né? Que hoje nós falamos, a terapia, os diálogos com os espíritos. E durante essa sessão, a moça foi tratada, a irmã de Chico foi tratada, a Maria da Conceição foi tratada, e Chico começou a sentir, ele diz que no momento, na sala, as paredes já não tinham mais paredes, o teto também havia subido, tudo isso, todo aquele material que confinava se abriu. E depois ele recebeu ali naquele mesmo, a dona Carmen, que é a esposa, né, desse casal espírita, diz que ela é psicógrafa, diz que tinha recebido uma mensagem ali também, ela sensitiva sentiu, que Chico teria que ler e estudar os 2 livros que estavam em cima da mesa. E os 2 livros que estavam na mesa eram o Livro dos Espíritos do Evangelho. Que ele estudasse, que esses livros seriam preciosos para a sua vida. Aí foi a introdução ao Espiritismo quando ele tinha 17 anos. E Chico começou a psicografar. Mas Chico tinha muita dificuldade. Ele psicografava, mas ele sentia muita coisa. E até o seu humor. Então ele estava se adaptando. Foi todo um processo. E depois, com o casal, com o tempo, e com o irmão, eles fundaram um centro espírita, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, na própria Pedro Leopoldo. E o Chico psicografou, fez um trabalho de psicografia dos 28 aos 31 anos, trabalhando nesse centro. E o casal depois teve que se mudar,
O irmão também atarefado, às vezes não podia. E o Chico muitas vezes fazia o evangelho no centro sozinho, não tinha ninguém. Daí uma vez ele perguntou, não, para que eu vou fazer isso aqui? Para que eu vou fazer o trabalho, o estudo do evangelho? Se não tem ninguém, os espíritos diziam, vai espaço aos desencarnados. E Chico fez com o salão, um salãozinho vazio. Perseverança. Aos 21 anos, o Chico conhece o seu mentor espiritual. Quem é o seu mentor espiritual? Emmanuel. Ele está sentado ali embaixo de uma árvore, perto de uma cachoeira. Ele vê uma luz. Quando essa luz vem aproximando, ele vê o seu mentor Emmanuel. E Chico diz que a sua mediunidade é dividida em 3 etapas. Primeiro, quando ele era criança, que ele tinha aquelas visões, aqueles sentimentos. Depois da psicografia que ele jogou, Chico, ele trabalhou todo aquele tempo psicografando, todos esses anos, até os 31 anos psicografando. Tudo que ele psicografou, os espíritos mandaram que ele jogasse fora. Foi um treino. Vejam só. Chico, olha, gente, às vezes a gente entra na casa espírita, a gente faz um curso e a gente já quer sair psicografando tudo, escrevendo tudo, fazendo tudo. Olha o Chico que é o Chico, teve que treinar. Nesse dia, o que o Emmanuel fala? O Emmanuel conta para ele dos planos. Pergunta para ele o que? Se ele estava preparado. Chico, você está preparado do que tem por vir? Daí ele fala, sim, eu estou preparado se os bons espíritos não me abandonarem. Daí o Emmanuel diz, os bons espíritos não te abandonarão, desde que você faça o quê? Estude. O que mais? Estude, trabalhe no bem. Trabalhe muito e se esforce no bem. Estude, todo mundo esquece essa parte. Estude, trabalhe muito e se esforce no bem. E ele fala os famosos 3, né? Que é disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina, 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 ele tinha que ter para psicografar o que ele tinha que psicografar. Mas o que Emmanuel, que foi um guia, era um guia bem severo, que provavelmente Chico pediu que o seu guia fosse, ele dizia, ele era muito duro com Chico, com 3 tipos de disciplinas. A gente fala disciplina na casa espírita, parece que é a disciplina do horário, né? A disciplina do... Claro que o horário tem que... Todo mundo tem horário, tem que respeitar, né? Quando fala disciplina disso, a gente pensa nessas coisas fáceis, né? Mas não é. A disciplina que Emmanuel pegava no pé de Chico, o que era? A disciplina do pensar, a disciplina do quê? De sentimentos e a disciplina das palavras. Agora, porque chegar no horário não é tão difícil. Agora, essas 3 disciplinas, para que ele mantivesse a conexão com o plano astral superior. E Chico nos diz que 2 coisas foram assim inesquecíveis na sua carreira, se podemos chamar assim, mediúnica. Ele diz que foi quando os espíritos, primeiro foi quando os espíritos concederam, quando ele acabou de escrever Paulo Estevam. Para quem não leu, esse é um livro inesquecível, vai ficar marcado no seu perispírito para sempre. Quando ele terminou de escrever Paulo Estevam, ou uma parte, quando ele terminou, ele ficou feliz, mas também durante, os espíritos permitiram que ele visse retratos, como fotos daquela época, de Jesus. E Chico fala que isso ele nunca se esqueceu. Foi uma das coisas que mais o emocionou. A segunda coisa que também o emocionou foi que os espíritos superiores permitiram que ele visitasse o nosso lar, com André Luiz. Ele diz que essas 2 coisas marcaram muito a vida dele. E ele dizia que um dos livros que ele mais gostava
mais gostava que ele tinha escrito era Paulo Estevão, mas o favorito era A Boa Nova, de Emmanuel. Quem já leu A Boa Nova? Muito bom, é um livro bom para todo dia. Gente, põe base, que nem fala lá no interior de São Paulo. Põe base. Mais de 450 livros escritos. O primeiro livro do Chico foi Parnaso Além Túmulo, que era uma coleção de poemas de poetas desencarnados, obviamente. Monteiro Lobato disse que Chico merecia várias cadeiras na Academia de Letras, não era uma, pelas suas obras. Outros autores disseram a mesma coisa: se isso é uma farsa, esse homem é um gênio. Porque ele conseguia emular o estilo literário de vários autores, com estilos bem diferentes. Para quem conhece literatura, poesia, não é fácil. Não é fácil fazer um poeminha no estilo. Lembrando que Chico não era da Harvard, Princeton, não. Chico era de Pedro, ele tinha a educação primária de Pedro Leopoldo. Então ele foi muito admirado. E hoje, na USP, existe um trabalho de pesquisa das obras de Chico para comprovar justamente isso, a veracidade dos estilos. O Humberto de Campos, ele desencarna e psicografa através de Chico Xavier. Quem é o Humberto de Campos? Irmão X. Irmão X, que depois a esposa, veja só que engraçado. Quem não conhece essa história? O que a esposa de Humberto de Campos faz? Processou o Chico, foi na justiça e falou: eu quero direitos autorais desses livros. Foi meu marido que escreveu. Olha só, gente. Isso já é o plano, já pela quarta vez que um juiz tem que escutar de um espírito, sobre um espírito. E o juiz disse que não, que ele já estava desencarnado, que já tinha passado dessa para outra, então não podia mais, não era mais da família, já não era mais direito da família. Agora eu queria ter assistido, né, Cláudia? Imagina ter assistido esse julgamento, essa audiência, deve ter sido interessantíssima. Lembrando que Chico podia ser milionário, podia não? Quantos milhões de obras, quantos milhões de livros esse Chico, só comigo já tinha uma boa parcela que a gente compra, né? E lembro de vocês, todos os livros do Chico que vocês já compraram, juntando só a gente aqui já não dá uma boa dinheirinho? Quanto que o Chico ficou com esse dinheiro? Quanto? Nada. Por que isso diz muito no nosso mundo atual? Besola Balmani, não é? Um homem que tem a capacidade de produzir tanto dinheiro diz: não é para mim, isso não é meu. Ele diz: não é meu. Chico doou mais de 100 obras, mais de 100 dos seus direitos autorais à FEB, Federação Espírita Brasileira. Chico e a caridade. Gente, ali toda naquela região, para quem já foi, Chico, depois de que ele aposenta, ele vai para Uberaba, que ele morava em Pedro Leopoldo, depois ele vai para Uberaba. Todo mundo, não só em Pedro Leopoldo, como em Uberaba, em toda a região, conhecia e o respeitava, porque o Chico ajudava todo mundo. E ele esmolava também. Esmolava. Que santo que a gente... que é um santo na Igreja Católica, nós sabemos que é um espírito de luz, que esmolava. Francisco de Assis. Francisco de Assis esmolava para os pobres. E diz que contas que uma noite Chico ficou sabendo que um amigo da família, que havia ajudado muito a família, tinha desencarnado e ia ser enterrado como indigente. E o Chico passa de casa em casa. Ele não se conformou. Ele não tinha dinheiro. Então ele passa de casa em casa pedindo dinheiro, para que as pessoas ajudassem para poder enterrar este amigo. E daí nessa, que ele vai para lá e para cá, como ele era conhecido por toda a cidade, ele passa e perto de um cego, o senhor cego, mendigo que estava ali na rua, morador de rua, ele pergunta: Chico, onde o senhor vai com essa pressa?
nessa hora da noite, ele fala, estou atrás. Ele falou, nosso amigo Ju desencaminhou, sem dinheiro. A família não tem dinheiro para enterrá-lo com dignidade. Esse morador de rua põe a mãozinha no bolso e dá todo o dinheirinho que tem. Isso era a inspiração do Chico. O Chico inspirava as pessoas. O ator que fez o Chico, qual é o nome dele? Esqueci o nome daquele ator. Como é? Aquele ator que fez o Chico. Como ele chama? Nelson Xavier. Nelson Xavier. Ele era ateu. Nelson Xavier era ateu antes de fazer o filme do Chico. Ele disse que fazendo e conhecendo o trabalho do Chico, a obra do Chico, porque ele estuda, os atores estudam, os atores de verdade eles estudam o papel, estudam a pessoa que eles vão fazer. Depois de todo o estudo, ele falou que não tinha, ele mudou, ele disse que ele, depois do filme, ele é uma nova pessoa. E se vocês forem lá no YouTube, escutar o depoimento dele, ele não consegue falar do Chico sem chorar. Um homem que era ateu, ele não consegue falar do Chico sem chorar. E essa é a condição da maioria das pessoas que conheceram o Chico. Então imagine a energia deste homem. E de alguma forma ou outra, Chico conseguia. Aparecia comida, aparecia coisa. Por exemplo, uma vez, Chico, eles iam ajudar um bairro pobre. Era uma comunidade que vivia embaixo de uma... essa comunidade vivia embaixo de uma ponte. E tem muitos casos do Chico. E eles não tinham comida, Chico não tinha comida para levar. Daí ele não queria não ir. Então ele falou, vamos então levar água fluidificada. E levaram água, fizeram... o Mônio falou, pode deixar. Fluidificaram a água, disse que ficou até leitosa a água, de tantos fluidos benéficos que a água tinha. Quando chegou lá, eles falaram, olharam, os moradores ali daquela comunidade, olharam para aquela água e disseram, mas só trouxe isso? Água? Água nós já temos. Água nós não precisamos. Os que precisam são muito exigentes, né? Os que necessitam são muito exigentes. Nós somos necessitados também. Nós somos exigentes às vezes. E o Chico ali com aquela carinha sem graça, que ele ficou olhando para o lado, mas minha irmã. Daí uma senhora vem, não podemos fazer isso com o Chico, porque o Chico toda semana vem aqui, nos ajuda, e nos traz comida, e nos traz medicamento. Nisso se escuta uma buzina de um caminhão. Gostou? E apareceu um caminhão com um monte de comida. Era um empresário de São Paulo que dizia que Chico tinha ajudado muito ele. E ele queria retribuir a ajuda. E essa como ele sabia, mandando um caminhão de comida. E Chico pergunta pro motorista, mas como o senhor sabia que eu estava aqui, nessa comunidade? Não tinha ninguém em casa. Ele disse, tinha sim. O senhor de barba branca me disse que vocês estariam aqui. Bezerra de Menezes. Então essa comunidade comeu. E existem várias histórias de Chico. Nós todos sabemos o trabalho das cartas, as mães de Chico, as cartas de Chico. Eu trouxe para vocês uma das cartas. Desse menininho, querido papai Aguinaldo, a querida mamãe Célia com vovó Lia. Sou eu, Tetel. Estou com meu avô Lico e com a minha tia Gilda. Vovô me auxilia a escrever porque estou aprendendo. Estou vendo a tia Lé. Eu estou vivo e vou crescer. Estou aprendendo a escrever. Só para dizer ao seu carinho e ao carinho da mamãe Célia que não morri. Vou aprender muitas coisas e muitas lições para saber escrever melhor. Mas já estou mais adiantado que a Mariana e creio que o Aguinaldinho ficará satisfeito. Papai, mamãe, vovó Lia e tia Lé, não posso escrever mais, porque fiquei cansado de fazer letras. Mas quando eu puder, voltarei. Estou com muitas saudades. Chico psicografou várias dessas cartas, acalmando corações de pais desesperados, esposos e esposas.
revista super interessante, analisou várias de suas cartas e essa é uma delas. E essas são as coisas que Chico não sabia e não tinha como saber. O apelido do pequeno Rangel era Tetel, Chico não sabia. Volico era como Tetel chamava seu avô materno, Manuel Diniz, morto em 1979, que presidiu o Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por Chico e Pedro Leopoldo. Tia Gilda era uma tia do pai de Tetel, Aguinaldo. Ela também desencarnou em 1954. O próprio Aguinaldo se lembrava pouco da tia, que faleceu quando ele tinha apenas 4 anos. Tetel, claro, não a conhecia. Tia Lé é uma amiga da família que estava na reunião no dia que supostamente o espírito Tetel teria escrito a carta. Célia, a mãe de Tetel, fazia perguntas a si mesma no íntimo, sem compartilhá-las, sobre a morte do caçula. Uma delas era a dúvida se Tetel continuaria seu desenvolvimento, interrompido tão precocemente. Pergunta respondida na mensagem. Mariana era irmã de Tetel. Chico podia até saber disso, porque era amigo da família, mas Tetel menciona uma característica da irmã só conhecida pelos mais próximos, que a garota não era tão aplicada nos livros. Aguinaldinho era o irmão mais velho de Tetel, conhecido por ser o CDF da família, com quem Tetel se compara na carta. Então essa é uma análise feita pela, de novo, revista super interessante, que não tinha agenda nenhuma, né, para falar nada positivo. Eles queriam mesmo achar, quando eles começaram, eles queriam achar coisas que mostrassem que estava enganado, que as pessoas, que Chico enganava, e foi o contrário. Eles acabaram tendo que publicar o que eles encontraram, que era a veracidade dessas. Nós vamos falar de algumas coisinhas de Chico, para se a gente sabe, para quem não sabe. Chico amava os animais. Chico aí está com a sua cachorrinha, cadelinha, a boneca. E Chico dizia: nós seres humanos estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. E Chico diz que a moça que preparava a comida dele achou estranho, porque Chico não comia lá não comia muito em grande quantidade. E ele passou umas semanas pedindo duplo pedaço de frango, duplo pedacinho de bife. E ela achou estranho aquilo. E ela falou, ela percebeu que depois do almoço, o Chico ia para um terreno baldio. E ela achou estranho. Eu falei, eu vou seguir o Chico para ver o que ele está aprontando. Quando ela viu, era um cachorrinho que estava lá, meio adoentado. E o Chico estava cuidando do cachorrinho, porque eles não queriam mais que o Chico trouxesse nenhum animalzinho ali para dentro da casa. E Chico escondido dava comidinha para esse. E quando a boneca, ela desencarna, porque nós sabemos que existe ali também uma energia, né? Um princípio inteligente em desenvolvimento nos nossos irmãos animais, Chico sofre muito. Ele sofre porque ele tinha a boneca como realmente parte da sua família. Outra coisa, não sei se vocês sabiam, mas Chico era meio humorado. Ele ria, ele gostava de uma piada de bom gosto, obviamente. E uma vez ele estava com o Divaldo, e o Divaldo sabia que Chico gostava, então ele sempre preparava uma piadinha ou duas para contar para o Chico quando ele fosse visitar o Chico. E teve uma piada que ele contou pro Chico, que Divaldo conta, que falou: pronto, vou desencarnar o homem. Porque ele ria de Chico. Chico, como a saúde dele não era maravilhosa, ele ria, engasgava, fica sem fôlego. Divaldo, pronto, amanhã a notícia vai ser assim: palestrante mata espírita, famoso. E vocês querem saber qual foi essa piada que o Chico achou? Então Divaldo contou uma piadinha assim: esse homem, esse senhor baixinho, muito curioso, ele estava dirigindo na estrada e viu ali um acidente e queria saber o que tinha acontecido no acidente. E tinha ali uma muralha de pessoas, então ele não conseguia ver. Mas como o baixinho inteligente tem boa ideia, ele disse assim: bom, já sei o que eu vou fazer, vou falar que eu sou parente. E aí ele começou: dá licença, pessoa parente, dá licença, meu parente, dá licença, meu parente. O público abrindo, olhando para ele com uma cara estranha, deixando ele passar, dá licença, meu parente. Quando ele chega lá na frente, tá
rua ali na estrada, ele olha um jumentinho. Chico não conseguia parar de achar uma graça. E o baixinho era parente do jumento. Então, Chico sempre bom-humorado. Existe uma freirinha, uma coisa mais lindinha, vocês façam um Google no YouTube, a irmã Angélica, ela fala que Chico era o homem positivo. O jeitinho que ela fala é uma coisinha linda. Ela fala, ele era o homem positivo. Ele sempre tinha algo positivo, nunca negativo. E ela fala, Deus é o positivo. E Chico, ele refletia Deus, porque ele sempre tinha uma coisa boa para falar. Nunca negativa, sempre bom, sempre de bom humor. Voltando só um pouquinho a falar de Emmanuel, alguns espíritos nos dizem que Emmanuel teria sido Publius Lentulus, que viveu na época de Cristo, e Chico teria sido sua filha, Flávia, que foi curada por Jesus. Então, então essa conexão com os dois. Lembrando que Emmanuel, de novo, foi também muito severo com Chico. Um amor muito duro, podemos dizer assim. Mas Chico sempre muito agradecido. Ele diz que quando Emmanuel entrou em sua vida, que ele fez essa parceria de mediunidade, tudo mudou. Porque tudo ficou muito mais claro com ele, muito mais forte com o apoio desse seu guia espiritual, Emmanuel. E ele diz, Emmanuel em minha vida sempre foi sinônimo de trabalho. Ele nunca esteve à minha disposição para me escutar as queixas. Antes que eu abrisse a boca para reclamar, ele dizia, Chico, a dificuldade que o trabalho não consiga resolver, eu também não resolverei. Eu acho o máximo essa frase. Eu trouxe para dividir com vocês. E lembrando que uma vez Chico estava aí, a sua irmã tinha sido internada, e Chico não foi trabalhar nesse dia, ele sentou na frente da instituição onde ela teria sido internada, chorando. E Emmanuel aparece para ele e diz, o que você está fazendo aí, Chico, chorando? Ele diz, pois você não sabe, minha irmã foi internada. Ele fala, levanta, você não sabe o que ela está passando, é para o bem dela? E ele diz também, nunca vi, existem mais de 200 irmãs aí internadas, nunca vi você chorando aqui por nenhuma delas. Por que você está chorando pela sua irmã, se existem as outras nossas irmãs ali? Então ele sempre tinha uma sacudida para dar no Chico. Chico sacudia e continuava. Chico tem uma conexão aqui com a nossa casa, se vocês não sabem. Eu vou chamar a testemunha ocular, Dona Elisete, para dividir. Dona Elisete, a senhora pode dividir um pouco na história? Como eu estava adiantando, falando no abacateiro, o Chico, eu fui várias vezes ao Chico Xavier. E o Chico, no sábado, ele fazia uma festa nesse abacateiro. Pessoas que vinham de fora, eu mesmo participava de uma instituição em São Paulo que fazíamos enxovaizinhos. E a gente distribuía esses enxovaizinhos embaixo do abacateiro para aquelas senhoras que estavam grávidas esperando bebê que não tinham recursos. E o Chico trocava uma porção de dinheiro, assim, de notinhas pequenas, e todos que iam cumprimentá-lo, ele dava um dinheiro. Ele nunca deixava de dar um dinheiro. Fui várias vezes no Chico, até uma certa vez que eu estava necessitada de carinho, de amparo. E eu fui lá em busca desse carinho e desse amparo. Mas Chico Xavier não estava mais em condição de psicografar. Ele fazia algumas psicografias necessárias, mensagens assim. Mas ele pegou, se ninguém sabe, eu perdi uma filha com 23 anos. Essa filha estava na faculdade, passando por 4 anos de medicina veterinária, e
Nós não sabemos os compromissos, né, os desígnios de Deus, ninguém penetra. Ela foi assassinada pelo namorado. Namorado de 3 meses apenas. Então, nessa época, eu estava fragilizada. E eu fui ao Chico. Chegando lá, o Chico pegou uma foto da Roberta e falou assim para mim: filha, pense nela como ela está agora, não como ela foi. Mas esse como ela foi, ele quis se referir à passagem dela. Aí eu só falei assim: Chico, eu tenho, acho que uma missão para cumprir. Depois disso, os meus valores mudaram. Ele falou: filha, você vai cumprir essa missão. Você vai fazer o que você tem em mente e fique tranquila que você vai ter muitas surpresas. E essa surpresa, gente, quero dizer para vocês que eu comecei essa casa com uma reunião com 2 pessoas na minha casa. E aí foi aumentando, arrumei um lugar, uma casa espírita, e hoje se transformou nesse tamanho da casa espírita. Então, eu devo isso muito também à orientação do Chico. Porque o Chico era uma pessoa, quando você se aproximava dele, você ficava, parece que petrificada, você sabe? Você ficava assim, que não tinha reação de tanta energia maravilhosa que ele tinha com a gente. Então, gente, é só isso que eu quero passar para vocês. Melhores que o Caverna, né? E vários médiums que vieram aqui falar aqui na nossa casa, quando eu falo nossa casa, não necessariamente nesse prédio, porque a nossa casa independe do prédio, eles disseram que sentiram a presença de Chico. Sim. E perguntavam para a Dona Elisete qual é a relação do Chico Xavier com essa casa. E a Dona Elisete contava essa história que ela acabou de contar para vocês. Não foi 1, não foi 2, não foi 3. Foram muitos médiums muito confiáveis que vieram falar aqui nos Estados Unidos que confirmaram a ligação desse espírito maravilhoso, desse mensageiro de Jesus com essa nossa casa abençoada. E para terminar, eu trouxe um vídeo para vocês que fala um pouquinho da passagem de Chico Xavier, que ele pedia, Chico pedia, quando ele desencarnasse, ele queria que fosse um dia feliz. E Chico desencarnou quando? Quando o Brasil foi pentacampeão. Isso é espírito humilde. Espírito humilde, ele desencarna, não quer que ninguém se preocupe com ele. Ele queria que o povo estivesse feliz. E também aconteceu um fenômeno muito engraçado quando o Chico estava ruinzinho de pneumonia. Então eu trouxe aqui para vocês, para nós lembrarmos. Obrigada pela vibração. Espírita tem que saber vibrar na hora necessária. Agora que eu vou para gente, é Globo Repórter, acho que não, é Integração Berlim. Você viu obrigado a inverter os papéis. A gente fica com muita pressão, fica com muito Esse era o filho de Chico. E confio em vocês para que apazigue o coração de todos os brasileiros, para que eles olhem conosco. Vítima de uma pneumonia nos 2 pulmões, o interlocutor do além quase passou para o lado de lá. Chico Xavier esteve entre a vida e a morte. Durante o tratamento, o médium mais uma vez surpreendeu,
e foi protagonista de uma história intrigante. Chico Xavier nunca gostou de hospital, tanto que um cartório aqui de Uberaba tem um documento assinado por ele pedindo para jamais ser internado. Mas, com a saúde cada vez mais debilitada, os médicos entenderam que só um tratamento intensivo poderia salvar a vida do maior espírita do Brasil. Chico Xavier ficou nesta suíte, que tem uma pequena sala, banheiro e esta cama. E 5 dias depois de chegar aqui, uma imagem surpreendente fez da recuperação do médium um mistério. É um detalhe que de tão rápido é quase imperceptível. Agora veja de novo em câmera lenta. Repare que um raio luminoso vem do alto em direção à janela da suíte de Chico Xavier e sempre em linha reta. Na imagem ampliada, a faixa de luz se transforma em 2 e depois volta a ser uma só. A cena foi gravada às 9 horas da manhã de sábado, dia 30 de junho do ano passado. 10 minutos depois, a surpreendente constatação do médico. O paciente, que já estava em estado terminal, começou a melhorar. Depois que eu fui comunicado que havia esse fato, eu resolvi olhar o seu prontuário para verificar se teria alguma coincidência ou que alguma coisa tinha acontecido naquele momento. E de fato aconteceu, porque daí para frente ele passou a melhorar. O senhor acredita em coincidência? Não, eu acredito que houve uma interferência mesmo. 72 horas antes de morrer, Chico, cercado de amigos e ao lado do filho, estava muito sorridente. Foi a primeira e única vez que o médium falou sobre o assunto. O senhor lembra da luz que entrou no quarto do senhor? Minha mãe. Como que ela chamava? Foi o irmão também? Não demorou não. O que que ele falou pro senhor? O médium dava dinheiro e comida aos pobres. As filas para receber as doações eram gigantescas. Participar de uma das sessões espíritas exigia sacrifício físico e muita paciência. A espera podia chegar a 3 dias. Mesmo sem pronunciar uma palavra, Chico emocionava os que se aproximavam dele. Esses livros nunca me pertenceram, eles pertencem àqueles que os ditam, ou escrevem através de minhas mãos. Vendeu mais de 25 milhões de exemplares e nunca ficou com um tostão. Doava os direitos autorais para instituições de caridade. Boina e óculos eram trocados por um gorrinho e por um cobertor. Chico era friolento e tinha um hábito curioso. Para pegar no sono, o sapato tinha que estar cuidadosamente guardado bem ao lado do travesseiro. O sapatinho do senhor está aqui no cantinho, tá bem? Aqui, ó. Viu? Dona, tem que ser sempre assim, Dona. Isso é todo dia, você deixa entrar lá. Não dá bronca. Foi deitado nessa cama que o médium deu o último suspiro. Morreu em casa como queria, cercado de amigos, num dia de alegria para o país de futebol. A nosso ver, não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Para terminar, vou deixar aqui algo que Chico sempre falava. Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que amássemos uns aos outros. E o Chico foi o amor na terra, né? Ele exemplificou o Evangelho de Jesus. Então, força do Chico esteja conosco.